Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando do sistema circulatório, com ênfase na musculatura cardíaca e no coração. Coração, então, é um órgão que a gente conhece como o órgão dos sentimentos, apesar de a gente saber hoje que os sentimentos eles estão no sistema nervoso central. Quando os antigos egípcios eles mumificavam seus mortos, eles removiam a maior parte das vísceras desse morto. Porém, eles deixavam o coração ou colocavam o coração separadinho numa caixinha e deixavam junto ao corpo, porque eles acreditavam que os deuses iam pesar esse coração e medir o mérito da pessoa. Aristóteles mesmo ele dizia que o coração era o centro da inteligência. Por isso que hoje, quando a gente gosta de uma pessoa, a gente fala que a pessoa está guardada no coração. Mas a gente sabe que os sentimentos reais eles estão no sistema nervoso, tá? O coração é um órgão muscular que tem aproximadamente o tamanho de um punho fechado e ele vai estar localizado no centro da cavidade torácica, no mediastino. Quando eu falo isso é para vocês colocarem na cabeça que ele está no meio do nosso peito, ele não está deslocado para a esquerda, como muita gente acaba acreditando. O que acontece? O ápice do coração, que é esse cantinho aqui, ele fica um pouquinho para o lado esquerdo. Por isso, as pessoas acabam dizendo que o coração fica do lado esquerdo do peito. Mas não, a base dele, que é essa região aqui, ela fica bem no meio. Então, o coração ele está no meio do nosso peito, tá? Quando a gente olha o coração externamente, nós conseguimos ver que a maior composição, o maior volume do coração é composto por ventrículo. Nós também temos o átrio. Temos ventrículo direito e esquerdo e átrio direito e esquerdo. Em volta, o que envolve o nosso coração é uma membrana chamada de pericárdio. Então, esse pericárdio ele envolve o coração e ele consegue manter o coração no lugar. O pericárdio ainda dentro, a gente já vai ver que ele é composto por várias camadas, mas dentro desse pericárdio nós temos um líquido que vai auxiliar o coração não sofrer tanto impacto durante o batimento, tá? Quando a pessoa tem uma inflamação chamada pericardite, é uma inflamação nessa região e pode aí ocasionar problemas durante o batimento cardíaco, tá? Então, aqui eu coloquei para mostrar para vocês a parede do coração. Como eu falei, o que é mais externo ao coração é uma membrana chamada pericárdio. Essa membrana é composta por 3 camadas. A mais externa é o pericárdio fibroso, que é o realmente responsável por manter o coração no lugar. Então, esse pericárdio fibroso é o que faz a ligação com os órgãos vizinhos do coração e com os ossos, como por exemplo o externo. Então, ele se liga a essas regiões para manter o coração no lugar. As outras duas camadas são o pericárdio seroso e o pericárdio visceral. Também vocês vão ouvir falar como epicárdio, tá? No meio dessas duas camadas, nós vamos ter aí a cavidade do pericárdio, que é onde passa o líquido, que vai diminuir o atrito do nosso coração, tá? Nós temos também os vasos sanguíneos, que são artérias e veias, a gente já falou sobre isso a aula passada, e o miocárdio, que é o músculo essencial para o batimento cardíaco. Então, vocês já devem ter ouvido falar que quando a pessoa sofre infarto, ela sofre infarto agudo do miocárdio. Agora você já sabe o que é o miocárdio, é o músculo cardíaco. Dentro do nosso coração, nós também temos uma membrana chamada endocárdio, tá? Então, o coração ele tem uma membrana externa chamada epicárdio e uma interna chamada endocárdio, beleza? Então, para podermos entender como ocorre o fluxo sanguíneo dentro do coração, vamos relembrar como que é a anatomia desse coração. Lembra que eu falei na aula passada para vocês
que o coração era dividido em dois, lado direito e lado esquerdo, e ele era dividido pelo septo. Então, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, nós vamos ter o átrio e os ventrículos, tá? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Apesar do coração estar dividido em dois, o fluxo sanguíneo ele vai ocorrer junto. Então, o batimento, o coração, ele vai se contrair de modo coordenado. Primeiro ocorre a contração dos átrios e depois dos ventrículos, tá? Então, sempre que o sangue entra no coração, quando ele vem da periferia para o coração, ele vai entrar pela veia cava superior, quando vem da região superior do corpo, tipo braços e cabeça, ou da veia cava inferior. Então, ele vai entrar pelo ventrículo direito. Ele entra, lembra que aqui é um sangue pobre em oxigênio, ele precisa se oxigenar. Então, o que acontece? O nosso sangue, ele é enviado para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar é aquele vaso sanguíneo que vai levar o nosso sangue até o pulmão. Então, o sangue entrou pelos átrios, passou para o ventrículo e foi para as artérias, para ir para o pulmão. Depois que ele se oxigena no pulmão, o pulmão devolve o sangue para o coração. E daí ele vai devolver pelas veias pulmonares. Aqui, vocês só estão vendo a veia pulmonar esquerda, mas nós temos a veia pulmonar direita também, que está no fundo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês nessa figurinha aqui do lado, tá? Então, eles vão... É uma coisa que eu quero que fique clara para vocês aqui. Até eu vou voltar um pouquinho. Tá vendo? Tá saindo aqui, o sangue sai do coração pela artéria pulmonar esquerda e direita, para ir para os dois pulmões. Do mesmo jeito que quando ele volta pela veia pulmonar esquerda e direita, que não está aparecendo porque ela está lá atrás, tá? Então, entra aqui o sangue oxigenado e ele vai entrar no átrio. Depois que ele está dentro do átrio, ele vai ser enviado para o ventrículo, então para o corpo através da aorta, tá? Então, olhem aqui. Nessa figura, vocês vão conseguir ver a nossa veia pulmonar. Aqui a direita, que não estava aparecendo antes, e a esquerda, tá? Para vocês não se confundirem, às vezes vocês olham a figurinha e acham que só tem veia pulmonar esquerda, mas a gente tem dos dois lados, a esquerda e a direita, tá? Eu gosto sempre de lembrar que o sangue, ele vai da região com maior pressão para a região que tem menor pressão. E como que o coração consegue controlar para que esse sangue não volte? Por exemplo, saiu do átrio, como que ele não volta para o átrio? Como que ele fica no ventrículo e vai para a aorta? Devido às válvulas cardíacas. Então, olhem aqui nessa primeira figura, onde nós temos o átrio e o ventrículo. Aqui, o coração ele já está com sangue no ventrículo e o ventrículo está começando a se contrair. Quando nós temos uma grande quantidade de sangue no ventrículo e começa a contração, o sangue e a contração fazem com que a válvula que fica entre o átrio e o ventrículo, chamada de válvula atrioventricular, se feche. E essa contração também faz com que a válvula semilunar se abra, fazendo com que o sangue saia do coração para a aorta e que não volte para os átrios. Então, as válvulas elas são muito importantes no direcionamento do sangue, tá? Quando a gente fala de válvula atrioventricular direita, ela também vai ser conhecida como tricúspide. Estão vendo que ela é dividida em três? Por isso, tricúspide.
Já a válvula atrioventricular esquerda, ela é conhecida como válvula mitral ou bicúspide, porque ela é dividida em dois. Então, as válvulas, elas impedem que o sangue retorne para dentro da cavidade. E é muito importante isso. Então, olhem aqui também, mostrando que as válvulas semilunares, elas vão impedir que o sangue que está na aorta volte para dentro do ventrículo. Porque o que acontece aqui? O meu coração, meu ventrículo, ele já está relaxado. E a partir do momento que ele relaxa, ele vai ter uma pressão menor e o sangue vai ter uma facilidade para entrar. Mas o sangue vai ser impedido de voltar pela aorta por causa das válvulas semilunares, que vão se fechar por causa do relaxamento do meu ventrículo, tá bom? Então, a partir do momento que o ventrículo relaxa, as válvulas atrioventriculares se abrem e as semilunares se fecham. O coração é composto por dois tipos de células: as células contráteis e as autoexcitáveis. A maior parte, ouçam bem, a maior parte do nosso coração é composto por células musculares cardíacas, miocárdio, contráteis. 1% são células especializadas em potencial espontâneo de ação, também conhecida como células autoexcitáveis. Essas células também recebem o nome de células marca-passo. E elas vão ser um pouquinho distintas das outras células, porque elas não contraem. Então, elas não contribuem para a força contrátil do coração, mas elas auxiliam para que as outras células se contraem. O coração, por causa de ter essas células autoexcitáveis, é conhecido como miogênico, ou seja, ele é capaz de produzir seus próprios impulsos elétricos através das células autoexcitáveis. Essas células miocárdicas autoexcitáveis, elas estimulam o batimento cardíaco. Então, elas é que vão mandar um impulso para as células cardíacas. Então, pense assim, quando vocês assistem TV, série, vocês já viram que o coração, mesmo depois de retirado, lá quando faz um transplante cardíaco, o coração continua batendo? Isso ocorre devido às células autoexcitadas, que são chamadas, autoexcitáveis, desculpa, que são chamadas aí de marca-passo. Essas células, elas conseguem mandar estímulo para o coração bater por mais um tempo depois que sai, né, que ela é retirada do nosso corpo. Por que que elas conseguem? Primeiro, porque o potencial de membrana delas é menor. Lembra quando a gente falou de células musculares, esqueléticas e também do músculo liso, que o potencial das células esqueléticas era menos 70 e do músculo liso menos 90. Aqui o potencial é menos 60. Então, qualquer quantidade de cálcio ou sódio que entre na célula, ele já consegue estimular esse potencial de ação que vai ser disparado para as outras células, tá? Então, isso é o fundamental. O potencial de ação dessa membrana é menor e acaba com mais facilidade se autoexcitando. E lembra, depois que ela é excitada, ela vai mandar sinal para as células que estão em sua volta. Então, essas células autoexcitáveis, elas vão gerar o potencial de ação e vão mandar esse potencial de ação para as células vizinhas. Essas células vizinhas são contráteis. Lembrando que as células autoexcitáveis não são contráteis, então elas não vão contrair,
elas só vão gerar o impulso nervoso. E depois que elas mandam esse sinal para a célula vizinha, essa célula vizinha vai mandar para outra célula e assim por diante. E como que eles mandam? Através das junções intercomunicantes, que são os discos intercalares. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso no próximo slide. Mas eu quero que vocês entendam aqui que as células vão se autoexcitar e essa autoexcitação vai gerar um potencial de ação. Esse potencial de ação vai ser enviado então para as outras células do coração e lá elas vão transferir novamente para as células vizinhas para que ocorra uma despolarização da membrana, e isso faz com que ocorra a contração muscular do músculo cardíaco. Então, vamos falar agora das células contráteis. As células contráteis são típicas dos músculos estriados, com fibras contráteis organizadas em sarcômero. Lembra quando a gente falou do músculo liso? Nós não tínhamos sarcômero. Agora, nas células cardíacas, nós temos sarcômeros. Por isso que é conhecido como músculo estriado esquelético. Mas a gente tem algumas diferenças. Lembra que eu falei, já falei isso para vocês muitas vezes, que as células cardíacas, elas são uma mistura de músculo liso com músculo esquelético. Então, elas vão ter propriedades de um músculo, propriedades do outro músculo, e aí vai ser um pouco mesclado aí as propriedades dele. Então, olhem aqui, eu coloquei duas figuras mostrando para vocês como que são as fibras musculares cardíacas. Essas fibras elas são menores que as fibras musculares esqueléticas e elas vão se ramificar. Então, vocês conseguem ver aqui que ela está ramificada. E essa ramificação vai fazer com que ela se junte às outras fibras através dos discos intercalares. Esses discos intercalares, eles são compostos por desmossomos e junções comunicantes. Os desmossomos são conexões fortes que mantêm as células vizinhas unidas, permitindo que a força entre uma célula e outra seja transferida. Então, uma célula vai conseguir transferir a força para outra através dos desmossomos. Já as junções comunicantes, eles são discos intercalares que vão conectar eletricamente as células musculares cardíacas umas às outras. Eles vão permitir, então, que a onda de despolarização se espalhe de uma célula para outra célula e a contração ocorra, então, simultaneamente. Outras características das fibras musculares estão em relação ao túbulo T, retículo sarcoplasmático e mitocôndria. Em relação ao túbulo T, das células miocárdicas, elas vão ser maior do que na musculatura esquelética. Em relação ao retículo sarcoplasmático, ele vai ser menor, e isso faz com que ele necessite de cálcio extracelular para que ocorra a contração muscular. Então, ele, igual o músculo liso, ele vai receber cálcio extracelular também, não somente do retículo sarcoplasmático, como na musculatura esquelética. Por precisar de muita energia, o músculo cardíaco, ele vai ter aí 1/3 do volume ocupado por mitocôndria. Então, por causa da grande demanda de energia, precisa de mais mitocôndria nessa musculatura. Vamos ver aqui como que ocorre a contração cardíaca. Então, primeiramente, a célula recebe um estímulo através do potencial de ação de uma célula vizinha.
Esse estímulo faz com que ocorra a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem. Esses canais se abrem e o cálcio entra na nossa célula. O cálcio dentro da célula, ele vai induzir a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático através da sua ligação aos canais rianodínicos. Então, eles se ligam a esse canal e fazem com que ocorra a liberação de cálcio na forma de fagulhas. Essas fagulhas, elas se unem e somam o sinal de cálcio. Quando esse íon de cálcio, ele chega lá na região do sarcômero, ele vai se ligar à troponina e inicia a contração muscular. Quando nós temos o relaxamento, o cálcio ele vai se desligar da nossa troponina e vai ser bombeado novamente para dentro do retículo sarcoplasmático para ser armazenado, ou ele vai ser enviado para fora da nossa célula. E quando ele é enviado para fora da célula, para o líquido extracelular, o cálcio ele vai ser trocado por sódio, que é um tipo de cotransporte. Um sai, o outro íon entra. O sódio ele é mantido por um tempo dentro da célula, mas ele vai ser enviado para fora. E quando ele for enviado para fora, o potássio vai entrar. Aqui nós temos também gasto de energia, tá? Então vai precisar de ATP. A contração cardíaca, ela vai ter um potencial de ação mais longo que das fibras musculares esqueléticas, porque nós vamos ter entrada de cálcio do líquido extracelular. Isso vai fazer com que o meu potencial de ação seja mais comprido. Então, olhem aqui, nós temos uma célula em repouso. Aqui vocês estão vendo que fica em região de menos 90 aproximadamente, porque são células contráteis. Nós não estamos falando mais de células excitáveis. Então, nossa célula está em repouso. A partir do momento que o sódio, os canais de sódio se abrem, ocorre então uma despolarização da minha célula. Essa despolarização faz com que esses canais eles se fechem e os canais de cálcio sejam abertos. Ao mesmo tempo que o canal de cálcio ele se abre, nós temos um fechamento rápido dos canais de potássio. Depois, os canais de cálcio eles vão ser fechados e os canais de potássio, que são canais lentos, eles vão ser abertos. E isso faz com que ocorra a repolarização um pouco mais rápida e a célula volte a estar em repouso. Então, por causa da entrada não somente de sódio, mas também de cálcio dentro da célula, nós temos aí que o potencial de ação da célula miocárdica leve mais do que 200 segundos. Já nas células nervosas ou na fibra muscular, esse potencial de ação lhe dura de 1 a 5 milissegundos. Na célula miocárdica, mais de 200 milissegundos. A contração muscular também, a gente já falou sobre isso, depende do período refratário. O que é esse período refratário? É o tempo que a célula fica sem poder ser despolarizada. Então, quando a gente fala de musculatura cardíaca, o período refratário é durante a contração e relaxamento da minha musculatura. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo a contração,
ela não pode ter novamente uma despolarização. Então, tem um tempo aí maior nesse período refratário. Já no músculo esquelético, nós temos o potencial de ação, que está em vermelho, e o período refratário para depois começar a contração. Isso é interessante porque a contração esquelética ela é um pouco mais rápida quando a gente compara com a contração cardíaca. E tem um tempo mais curto também, tá? É mais rápido e mais curto, porque o potencial de ação e o período refratário, eles são menores quando a gente compara com o músculo cardíaco. Então, não sei se vocês conseguiram entender, mas o período refratário é o que está em amarelo, a contração aqui o que está em azul, e o vermelho é o potencial de ação, tá? Mesma coisa aqui. Então, vocês conseguem ver a diferença entre uma célula e outra, e a diferença também que vai fazer com que o músculo cardíaco ele contraia mais devagar, mas por um tempo maior, tá? Ele vai ficar contraído por mais tempo. Já no músculo esquelético, a contração é mais rápida, porém mais curta. Então, como agora a gente já entendeu a diferença da célula muscular esquelética e do músculo cardíaco e como ocorre a contração dentro, né, contração molecular do nosso músculo, vamos entender como as células autoexcitáveis, elas mandam um sinal para as células contráteis. Então, primeiramente, essa comunicação elétrica, ela começa com o potencial de ação em uma célula autoexcitável. Essas células autoexcitáveis, elas estão localizadas no nó SA, que é nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, ele está localizado aqui no átrio direito, que serve como principal marcapasso no nosso coração. Então, essas células autoexcitáveis, elas vão gerar um potencial de ação que vão estimular a despolarização. Essa despolarização, ela vai ser enviada para as outras células através, né, das junções intercomunicantes dos discos intercalares. Isso faz com que ocorra uma onda de despolarização e em seguida nós teremos a contração do músculo. Como eu falei para vocês, a despolarização ela começa no nó sinoatrial, lá no átrio direito. Essa despolarização vai estimular as células do átrio, tá? Então, ela estimula que essas células comecem a despolarizar. E vai ocorrer então a despolarização do átrio e a contração do átrio. Mas ao mesmo tempo que o nó sinoatrial manda sinal para o átrio, ele também manda através de uma via chamada internodal sinal para o nó atrioventricular, que fica aqui no assoalho do átrio direito. Esse sinal enviado para o átrio, para o nó atrioventricular, vai passar então por ramos, tá? Esses ramos, eles vão ir para o ápice do meu coração, que são chamados de ramos subendocárdios ou fibra de Purkinje, e vão estimular que o meu ventrículo se contraia, tá? Então, como ele demora um pouquinho para chegar o sinal nessa região, quando o meu ventrículo contrair, o átrio já vai estar relaxado. Então, o átrio ele sempre contrai antes, quando ele relaxa, o ventrículo contrai. E por que, professora, que não tem uma passagem de sinal do átrio, diretamente do átrio para o ventrículo? Porque aqui, entre o átrio e o ventrículo,
nós temos uma barreira, digamos assim, chamada esqueleto fibroso. E ele não deixa esse sinal elétrico passar do átrio para o ventrículo. E isso é importante, porque se esse sinal passasse, ia fazer com que a contração do ventrículo começasse nessa região. E isso ia fazer com que o sangue não conseguisse escoar para as veias e para as artérias, né? Desculpa, para as artérias que ela deveria ir. Então, é importante essa ramificação até o ápice, porque a contração ela começa no ápice do coração e faz com que o sangue ele seja enviado para as artérias, ou pulmonares, ou para a aorta. O coração ele tem um ciclo chamado diástole e sístole. A diástole é quando o coração ele está relaxado e o sangue está entrando do meio externo para o meio interno do coração. Já a sístole é quando o músculo se contrai e envia o coração ou para os órgãos em geral, né, para o corpo em geral, ou para o pulmão. Então, como que ocorre o ciclo cardíaco dístole e sístole? Então, primeiramente, nós vamos começar vendo o coração no modo inteiro sístole, tá? Então, ele vai estar inteiro relaxado. Quando ele está inteiro relaxado, o sangue ele entra tanto no átrio quanto nos ventrículos. Então, ambas as câmeras elas vão se encher de sangue passivamente, sem precisar fazer força. Mas o coração ele precisa contrair o átrio porque 20% do sangue que vai para o ventrículo vem da contração atrial. Então ocorre a contração, onde ele faz com que o sangue que estava no átrio desça com mais intensidade para os ventrículos. Principalmente porque quando ele faz essa força, vai para a região, lembrem sempre disso, onde nós temos menor pressão. E nesse caso vai ser o ventrículo. Quando o ventrículo ele está cheio, ele começa a se contrair, a primeira coisa que ele vai fazer é uma contração isovolumétrica. Essa contração isovolumétrica é só para empurrar essas válvulas chamadas, lembra, já falei isso para vocês, de válvulas atrioventriculares. Então, ele vai criar uma pressão para fechar essas válvulas. Uma curiosidade, sabe o tum do nosso coração? É devido ao fechamento dessas válvulas. Daí, depois, quando já está fechada a válvula, nós vamos ter uma contração maior, daí uma contração para fazer com que ocorra a ejeção do sangue pelas artérias. Então, vai fazer com que ocorra a abertura das válvulas semilunares. Então, contrai, abre as válvulas semilunares e faz com que o sangue saia do coração, saia do ventrículo, né? Então, ele começa a se relaxar novamente. O átrio, ele começa a entrar sangue novamente nos átrios, mas nós temos um relaxamento isovolumétrico ventricular. Isso significa que a pressão ventricular cai conforme os ventrículos se relaxam e faz então que ocorra o fechamento das válvulas semilunares. O fechamento dessas válvulas semilunares é responsável pelo tá do coração. Então, o tum é fechamento da válvula atrioventricular e o tá é fechamento das válvulas semilunares. Tum tá, tum tá, tum tá. Então, estão entendendo? Então, aqui, depois que nós temos o fechamento dessa válvula,
ocorre novamente o relaxamento total do meu ventrículo e isso faz com que ocorra a abertura novamente da minha válvula atrioventricular e o sangue começa a fluir para as duas câmeras, tanto para o átrio quanto para o ventrículo. O coração nunca expele, ejeta todo o sangue que está dentro dele. Ele sempre vai ter um volume de reserva. Num homem de 70 quilos, esse volume é aproximadamente de 65 ml. Então, quando o coração ele está relaxado, ele vai começar a receber sangue do resto do nosso corpo. Vai armazenar aí, nós vamos ter um volume diastólico final, então todo o sangue que entrou enquanto o coração estava relaxado, de aproximadamente 135 ml. Então, o coração, quando a gente vai ter uma pressão baixa, por quê? Porque a pressão baixa, porque o coração não está contraindo, né? Ele está totalmente relaxado. Nós vamos ter um volume de 135 ml. O coração ele vai começar a contrair, mas vai demorar um tempo, lembra que eu falei para vocês, para que ocorra a ejeção desse sangue. Então, depende muito da força, da pressão. Quando ele chega numa pressão ventricular de aproximadamente 80 milímetros de mercúrio, ele começa a mandar o sangue para o corpo. E nós vamos ter uma diminuição, então, do nosso sangue dentro do coração, até ter um volume sistólico final, ou seja, depois da contração. Então, depois que ele fizer a contração do coração, nós vamos ter um volume sistólico final. Esse volume volta aí a ser 65 ml. Depende muito de cada pessoa. Como eu falei para vocês, esses são dados de um homem de 70 quilos aproximadamente. Nós temos então um volume sistólico. Esse volume sistólico é a quantidade de sangue que vai ser enviado para o corpo ou para o pulmão. Aqui nós estamos falando de ventrículo esquerdo, então é a quantidade de sangue que vai ser enviado para o nosso corpo. Mas no ventrículo direito acontece a mesma coisa e é o mesmo volume, tá? Então, como eu falei, o volume sistólico é o volume que nós temos antes da contração, que é o volume distólico final, menos o volume sistólico final. Então, aqui tá facinho de fazer conta. Vai ser 135, que é o distólico final, menos o volume sistólico final, que é 65. Então, olhem aqui, nós vamos ter que em cada batimento cardíaco, ouçam bem, cada batimento cardíaco, o ventrículo esquerdo vai mandar, isso para uma pessoa em repouso, tá? Vai mandar 70 ml de sangue para o nosso corpo. Então, toda vez que o coração bater, uma pessoa que está em repouso, claro, 70 quilos, né? Vai mandar para o corpo 70 ml. E nós temos, graças a essa quantidade de sangue que sai em cada batimento cardíaco, o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é uma medida de desempenho do coração. Ele vai ver quanto de sangue o ventrículo esquerdo, em determinado período de tempo, vai mandar para o corpo. Então, por exemplo, quanto de sangue ele vai mandar em 10 minutos, tá? Então, ele consegue calcular isso. E pode ser calculado multiplicando a frequência cardíaca, então quantos batimentos por minuto, vezes o volume sistólico que a gente calculou anteriormente. Então, uma pessoa em repouso, a frequência cardíaca é 72 batimentos por minuto, vezes 70 ml
de sangue que está saindo em cada batimento. Então, olhem ali, 72 batimentos vezes 70, 5.040 ml, aproximadamente 5 litros de sangue por minuto. Quanto de sangue a gente tem no corpo? Aproximadamente 5 litros. Então, em 1 minuto, o nosso coração consegue bombear todo o sangue pelo corpo. Então, em 1 minuto, o sangue circula o corpo inteiro. Eu falei para vocês que o nosso coração não precisa do sistema nervoso para bater, mas isso não quer dizer que o sistema nervoso ele não influencia os batimentos cardíacos. E vocês sabem que ele influencia mesmo no batimento cardíaco. Quando você está mais calmo, o batimento está ali em 70. Tem pessoas que até um pouco menos. Eu mesma, quando eu estou bem relax, meus batimentos cardíacos podem chegar a 35. Pense, é bem baixo. Já quando a pessoa ela está nervosa, ansiosa, os batimentos passam facilmente de 125. E isso acontece por causa do sistema autônomo. Mas o que acontece? Essas células autoexcitáveis lá do nó sinoatrial, elas vão ser moduladas por estímulos neurais e hormonais. Então, nós temos, vocês já ouviram falar, e a gente vai falar deles quando a gente for falar de sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. O sistema autônomo simpático é aquele do luta e fuga. Então, ele vai aumentar a frequência cardíaca. Enquanto o parasimpático, ele é aquela quando você está em repouso, está descansando, está principalmente ativo quando você está depois do almoço, sentadinho ali assistindo uma TV, que é aquele que você não está muito preocupado em pensar, digamos assim, você está preocupado mais na digestão do alimento. Então, esse parasimpático ele vai diminuir a frequência cardíaca. Começando a entender o controle parasimpático, nós vamos, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre isso quando a gente for falar de sistema nervoso central. Mas é extremamente importante entender como ele influencia nos batimentos cardíacos. Então, primeiramente, o neurotransmissor dele é a acetilcolina. Essa acetilcolina, ela ativa os receptores colinérgicos muscarínicos. A partir do momento que ela ativa esses receptores, ela faz com que ocorra a abertura de canais de potássio, ou seja, ela aumenta a permeabilidade de potássio. Quando o potássio ele entra na célula, lembra o que ele faz? Ele hiperpolariza a célula. E essa hiperpolarização faz com que o potencial da nossa célula fique mais negativo. Então, se era menos 60, vai ficar mais negativo que isso, menos 70, por exemplo. Ele também diminui a permeabilidade de cálcio. Se diminui a permeabilidade de cálcio, ele vai retardar a taxa do potencial de ação, porque vai diminuir a velocidade de despolarização. Então, a célula vai demorar mais tempo para se despolarizar. Então, essa combinação, tanto do aumento da permeabilidade de potássio quanto diminuição da permeabilidade de cálcio, faz com que a célula leve mais tempo para alcançar o limiar, atrasando o início do potencial de ação do marca-passo e, consequentemente, diminuindo a frequência cardíaca. Já no sistema nervoso simpático, nós vamos ter aí noradrenalina ou e-adrenalina, tá? Esses dois neurotransmissores, que também são considerados como hormônios, eles vão atuar nos receptores beta-1 adrenérgicos, que vão atuar nos canais iônicos e no aumento da permeabilidade de cálcio. Então, os receptores beta-1, eles utilizam um segundo mensageiro chamado AMP cíclico, que altera as propriedades do transporte iônico dentro da nossa célula, fazendo com que ocorra uma abertura por um tempo mais prolongado. E isso acelera a despolarização,
aumenta também a permeabilidade de cálcio e faz com que o batimento acelere. Então, vai ter um batimento aumentado, um ritmo cardíaco aumentado. Então, olhem aqui, eu coloquei para vocês o sistema nervoso parasimpático e o simpático. Os dois, eles vão ser controlados através do controle cardiovascular no bulbo. Então, quem que controla o sistema nervoso simpático e parasimpático no coração? O bulbo. Então, vamos começar aqui com os neurônios parasimpáticos. Eles vão liberar acetilcolina em receptores muscarínicos nas células autoexcitáveis, vai aumentar o fluxo de potássio, diminuir o fluxo de cálcio, as células elas vão ficar hiperpolarizadas, vai diminuir a taxa de despolarização e, consequentemente, diminui a frequência cardíaca, tá? Quando a gente fala do simpático, nós vamos ter noradrenalina. Essa noradrenalina vai atuar nos receptores beta-1 das células autoexcitáveis. Isso vai aumentar o fluxo de sódio e cálcio, aumenta a velocidade de despolarização e, consequentemente, aumenta a frequência cardíaca. E por último, nós vamos falar do controle da contração ou contratilidade do nosso coração. Esse controle ele vai ser realizado tanto pelo sistema nervoso quanto pelo sistema endócrino. E nós temos aí agentes inotrópicos, ou seja, eles vão ter efeitos inotrópicos. Nós temos alguns agentes que aumentam a contração do nosso coração. Então, eles são conhecidos como inotrópicos positivos. Então, o que aumenta a contração do coração? Adrenalina, noradrenalina e medicamentos digitálicos, que são utilizados principalmente quando a pessoa tem insuficiência cardíaca, ou seja, ela está com problema aí na contração do seu coração. Então, são administrados para aumentar essa contração através do aumento do cálcio. Então, ele vai auxiliar no aumento de cálcio disponível. Quanto mais cálcio disponível tiver, maior vai ser a força dessa contração. Nós temos também os que diminuem a força da contração, que são conhecidos como inotrópicos negativos. Isso faz com que eles diminuam, eles acabem atuando até como antiarrítmicos, que eles diminuem a força do coração e também diminuem os batimentos cardíacos. Um exemplo, até coloquei aqui para vocês, é o medicamento chamado Verapamil, que vai atuar diminuindo os batimentos e a força cardíaca. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula nós vamos falar sobre fluxo sanguíneo e controle da pressão arterial. Qualquer dúvida me mandem um e-mail, me mandem mensagem. Bons estudos e tenham uma ótima semana. Tchau!